Estão lembrados das frases que eu coloquei anteriormente? Então, se você disser que essas frases dá muito trabalho para escrever, acertou, né? Então, números muito grandes ou muito próximos de zero são tipo constantemente usado quem trabalha com essas nomenclaturas, né? Quem trabalha com construção de aparelhos celulares, quem inventou o tal do chip, né? Quem trabalha com memória de celular, quem trabalha com reagentes químicos, muito usado agora para desenvolver vacinas, né? Então aqui eu coloquei um exemplo apenas de um nanômetro, né? Que vem a ser um nanômetro. Então nanômetro é um número que tem aqui, ó, 9 casas. Olha, pode contar que vai dar 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então um nanômetro, onde está aqui a questão da nanotecnologia, né? Nanotecnologia. Eles trabalham, repara, o quanto é de um metro, gente. Bora brincar aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Se eu pegar aqui um metro, eu vou separar ele em quantos? Em 100 centímetros, concorda comigo? Mas só que esse um metro, cada um centímetro desse, não sei se vocês já observaram na régua, né? Tem um zero, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A régua está num centímetro. Cada um centímetro já tem 10 milímetros, né? Então 100 centímetros já dá 1000 milímetros. Eu peguei um metro, se eu dividir ele por 1000, cada pedacinho é 1 milímetro. Coisa grande ainda. Menino, você vê na régua a distância que ele tem, né? A escala dele, 1 milímetro. Mas quando eu pego isso, esse 1 metro, divido em 1 bilhão de partes. Poxa, se eu pegar cada 1 milímetro desse aqui, cada 1 milímetro desse aqui da régua, agora 1 milímetro, um tracinho de um para outro, e divido esse negócio aqui em 1 milhão de partes. Se eu pegar isso e dividir em 1 milhão de partes, isso é o que o pessoal usa na nanotecnologia. Isso já tá se falando de nanotecnologia. É como se eu pegasse um milímetro da régua e dividisse ele em 1 milhão de partes. É muito pequeno, gente. É muito pequeno. Você precisava pegar um fio de cabelo aí, isso vai dar. Tipo, se você colocar assim 10 fios de cabelo, é provável que ele quase dê 1 milímetro, né? Não sei, né? Ou 20 ou 100 fios de cabelo vai dar 1 milímetro. Mas você pega essa zorra agora, divide por 1 milhão de pedacinhos. Então, quem inventou as memórias de computador, né, os chips aí, os caras trabalharam com coisa muito pequena, né? Então, assim, usar nanômetro como medida, o tamanho do rinovírus. Quem lembra do tamanho do rinovírus? O rinovírus era quem? 0,0000. Então, quando você coloca ele em nano, vai dar 30 nanos. Então, quem está trabalhando para desenvolver vacinas, que pega o tamanho do rinovírus lá, que era 10 elevado a menos 8, né? Lembra? Que tinha 0,000045677 8. Era isso, né? O rinovírus. Quando eu coloco o tamanho dele para trabalhar num laboratório, que coloca o tamanho dele em nanopartes, então o rinovírus já dá 30 nanos. Poxa, mas o cara ele é bem pequeno. Mas só que nano também é pequeno, é nanotecnologia, é coisa bem minúscula mesmo. É coisa bem perto do zero lá, né? 0,000 alguma coisinha lá. Ok? Então, para a gente adentrar na notação científica, é preciso que vocês primeiro compreendam esse tipo de situação. Porque a escrita em notação científica ela é extremamente fácil. Extremamente fácil mesmo. O número para estar em notação científica, eles têm que obedecer esses dois critérios. Você tem que colocar um número que é chamado de mantissa. O que é uma mantissa? É um número que é maior ou igual que 1 e menor que 10. Então esse número que fica antes da potência do 10, o número que fica antes da potência, deixa eu colocar aqui para ficar bem claro, ó.
o número que fica antes da potência é chamado de mantissa. E ele é um número que terá que ser maior ou até igual que 1 e terá que ser menor do que 10. Pode ir até 9,9, mas nunca vai chegar a 10. E também não pode ser 0, tem que ser igual a 1 ou maior do que 1. Então esse é um chamado o coeficiente, né, um número real. Ele é uma mantissa, né? Que é um número maior ou igual que 1 e tem que ser menor do que 10. Então esse número pode ser 1, qualquer coisa, 1,3, 1,8, 1,02, por aí vai. E tem que estender-se até 9,8, no máximo até quem? 9,9. Nunca vai poder chegar até 10. Pode ser um 9,921, por aí vai. O que não pode chegar até 10. Isso é a mantissa, a parte que fica antes da potência do 10. E 10 elevado a qualquer coisa, a gente já sabe que é a potência do 10. Então, escrever notação científica é colocar um número 3,4, está obedecendo? Está. Escrever uma potência de 10 para ele. Somente isso daqui. Onde você tem uma mantissa, que é o 3,4, um produto que multiplica, não é isso? E a potência de 10 elevado à quarta. Tá joia? Isso é escrita em notação científica. Não tem como vocês errarem. É só lembrar que esse número vai ter que ficar maior ou igual a 1 e menor que 10. E atrelado a uma potência de 10. Eu tenho o número aqui, 473,814. Então, como é que eu faço para escrever esse número em notação científica? Primeiro eu vou para a regra da aproximação. Se eu vou cortar a partir do 3, eu vou lembrar da regra de aproximação. O que é que diz a regra? E cortando o 3, o 7 permanece quem está, porque o 3 ele é inferior a 5. Tudo bem? Segunda parte que eu tenho que lembrar, que a mantissa tem que ser o número maior ou igual que 1 e menor do que 10. Então, eu tenho que colocar esse número como 4,7. Tudo bem? Por quê? Porque o 4 é um número maior do que 1 e menor do que 10. Esse 4 ele é maior do que 1 e menor do que 10. Tudo bem? E o que é que eu faço? Já que eu cortei essas 5 casas aqui, ó, 7, 3, 8, 1, 4, eu coloco isso tudo na potência de 10. Tudo bem? Então, que era 473.814, tá vendo aí? 473.814 é 4,7 e 10 a quinta. Porque eu coloquei uma vírgula entre o 4 e o 7 e deixei aqui 5 casas, como se fossem 5 zeros. Essas 5 casas decimais estão aqui na potência de 10. É assim que se escreve notação científica. Tranquilo? Facílimo, né? Olha aí, ó. Coisa simples vocês fazerem, observarem, né? No sistema solar, cada planeta tem uma distância do Sol, né? Então a Terra está como do Sol? A Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. Tá vendo aqui o número da Terra? 150 milhões de quilômetros é a distância da Terra ao Sol. Daqui no astro-rei, ó, até a nossa querida Terra, são 150 milhões de quilômetros. E aí? Para a gente trabalhar isso com 150 milhões, cheio de zero para lá para cá, a gente vai escrever número de notação científica. Vamos pegar esses 150 milhões e vamos colocar isso em potência de 10. Ora, em potência de 10 eu tenho 7 zeros, não é isso? Seria 15 com a potência de 10 a sétima, né? Isso é escrito em potência de 10. Eu coloquei esses 7 zeros, 10 a sétima. Mas não está em notação científica. Por que não está em notação científica? Porque esse número que é chamado de mantissa, lembra disso aí, precisa ser um número que seja maior ou igual que 1 e também seja menor do que quem? Do que 10. Então precisa escrever esse número não 15, e sim 1,5. Só que aí, pessoal, eu coloquei mais uma casa, coloquei o 5 fora da parte inteira. Coloquei uma vírgula aqui dentro. Então esse 7 vai passar para quem? Para um 8.
É como se eu pegasse os 150 milhões, olha, e colocasse uma vírgula entre 1 e o 5. Daqui para cá eu tenho quantas casas? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 1,5 vezes quem? 10 à oitava. Ou vezes o pontinho, tanto faz. Escrevi notação científica, né? Facílimo, né? Outra. Um átomo de hidrogênio. Então em química vocês vão estudar bastante lá no ensino médio, agora também um pouquinho no nono ano, um elemento químico é formado por prótons, e aqui dentro dos prótons fica a carga positiva e negativa, e os elétrons, que ficam ao redor do núcleo de cada elemento químico, né? Então diz que um átomo de hidrogênio, a massa, o peso dele, é isso daqui, né? Que a gente viu lá naquela questão anterior, né? Em gramas. Então é um número extremamente pequeno a massa dele daí. Então esse número a gente viu como escrever ele em potência de 10, né? Em potência de 10 eu escrevo 166 e uma potência de 10 para ele. Com o texto daqui deu 28, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então seria 10 a menos quem? 26. Mas 166 não está em notação científica. Tudo bem? Porque a notação científica tem que ser maior ou igual que 1 e menor do que 9. Tudo bem? O que é que acontece aqui? Eu preciso escrever esse número quem? 1,66. Deixa eu colocar aqui na frente que vocês não verem aí não, né? Preciso escrever esse número como 1,66. Aí sim a notação científica. Mas qual vai ser a potência de 10 aqui agora? Vai ser a menos 26? Não, né? Porque eu vou ter que colocar a vírgula aqui agora, ó. E se eu contar até o 1, eu vou ter quantas casas? Contei aqui 10, 20, 21, 22, 23, 24. Então 10 a menos quem? 24, né? Uma coisa é escrever o número em potência de 10. Outra coisa é notação científica. Tudo bem? Repare que o expoente aqui, ó, cresceu 2 casas, né? 26 foi até o final, até aqui, o 6. Mas como eu voltei 2, né? Voltando 2, tem que voltar 2 aqui também do 26, voltei 2 para 24. Então dá para entender tranquilamente isso daí, eu creio, né? Essa escrita em notação científica. O que é que vocês me dizem?